lá, né? Então, teremos que fazer dessa forma. Então, pessoal, mais uma vez, quero pedir desculpa porque os deuses da tecnologia que não nos ajudaram. Então, o Lewis não vai ter condições de fazer a transmissão dessa demonstração, então eu trouxe alguns slides que vão conseguir ilustrar superficialmente como essa plataforma funciona no Reino Unido, os desafios, os benefícios alcançados por essa comunidade. Então, o nome da plataforma se chama CISP, Cyber Information Sharing Partnership. E como o Dr. Rony falou, no setembro do ano passado, nós tivemos condições de levar uma delegação das Forças Armadas, da Fiesp, da FGV ao Reino Unido como parte desse projeto, e nós tivemos condições de conhecer a fundo como que é essa experiência. Então, basicamente, essa é a missão da plataforma, onde é possível você ter esse compartilhamento de forma segura entre esses membros de confiança. E um pouco sobre o histórico dessa iniciativa. Começou em 2011, onde houve realmente uma consulta pública que até então era feita de forma descentralizada, e eles entenderam que, como resultado dessa consulta, seria interessante congregar esses esforços. Então, o desenvolvimento começou em 2012, lançamento em 2013, e a partir de 2014 o CERT UK foi apontado como coordenador desse esforço. Os critérios para se tornar um membro é basicamente ter uma entidade registrada no Reino Unido e ser possuidor, detentor de uma rede de computadores. Então, pode ser desde uma grande corporação e até, no final do ano passado, houve uma surpresa do pessoal do CERT, que uma escola primária do Reino Unido teve interesse em se tornar membro, para exatamente aquela questão de educação e segurança da informação, etc. E eles foram aceitos e já estão aproveitando os benefícios da rede. O foco realmente é na colaboração, na parceria, onde os membros têm desafios parecidos, têm interesses similares e eles estão trabalhando na mesma direção. Objetivos principais: obter informação antecipadas das ameaças. Então, caso um membro de um determinado setor automotivo, óleo e gás, detecte que tenha algum tipo de ameaça que está afetando, ele pode compartilhar essa informação diretamente para os membros do seu próprio setor, ou mais amplamente, de modo a deixar toda a comunidade. Os problemas que essas organizações similares, principalmente a gente vê que isso é comum nos bancos, como o próprio André mencionou, ataques que são destinados a essas instituições financeiras, então podem ser mitigados dessa forma. E, finalmente, o compartilhamento para ajudar outras organizações, porque não distante de ser um competidor necessariamente, você tem condições de fazer lançar essas informações para a comunidade, para que ela possa tratar e direcionar de acordo com o que for necessário. Esses são alguns tipos de conteúdo que são compartilhados. Então, a gente vê que tem desde endereços de sites maliciosos, atividade suspeita, mas a grande 85% dos números de ameaças identificadas são relacionados a malware. Alguns dos canais que são cobertos, então você pode ter comunidade dentro da plataforma, comunidades voltadas para o setor privado, para o governo, pode ser misto ou para atividades específicas. Dentro desse Fusion Cell, que é como se fosse o coração da plataforma, existem uma equipe de técnicos alocada para tratar desses incidentes que são reportados. Então, grandes empresas de telecom, de instituições financeiras, colocam seus técnicos dentro dessa equipe para tratar e reportar de volta para suas companhias essas ameaças, de modo a mitigar os riscos. Essa é a tela de acesso, é uma autenticação de duplo fator. Então, você loga na plataforma e recebe um SMS com o código de acesso. E esses são os indicadores de como isso estava no final do ano passado. Então, como eu disse, 1.200 organizações, com mais de 30 países cobertos em termos de compartilhamento. Existem 5 hubs regionais dentro do Reino Unido, 3.300 usuários individuais, e o ponto interessante é que a plataforma, desde sua criação, já foi utilizada para gerenciamento de incidentes em 2 grandes eventos, que foi o
NATO Summit e o Commonwealth Games, também no ano passado. Essa é uma pesquisa que foi feita após 2 anos de criação da plataforma, e a gente pode perceber que a informação circulada dentro da plataforma é muito relevante. Em termos de precisão, eu diria que o grande ponto da plataforma é que quando você compartilha algo de uma forma proativa, então você está vendo alguma coisa que não está te afetando diretamente, e você lança essa informação na plataforma, outros membros podem analisar mais a fundo, podem ter um tipo de conhecimento mais avançado e realmente reportar, esse tipo de ameaça você pode mitigar dessa forma, e compartilhar esse resultado com a plataforma, com o restante dos membros da plataforma. Então, é uma situação onde todos ganham. Então, esse realmente foi o que eu pude demonstrar aqui, bem superficial. Infelizmente, a gente não teve os experts do Surevine para demonstrar a plataforma aqui, mas eu estou à disposição para compartilhar mais detalhes da ferramenta para os senhores e senhoras. E volto de agora para o Dr. Rony para fazer o próximo painel. Okay. Eu vou fazer alguns comentários da nossa passagem pelo Reino Unido, né? Então, estivemos lá, eu representando a Fiesp, a indústria, o Departamento de Segurança, o Alexandre Pacheco representando a academia em relação às questões jurídicas, o pessoal do Exército também. E justamente essa interação do que está acontecendo fora do Brasil é extremamente importante. Então, foi muito bom verificar que já existe algo em andamento no mundo, né? Fora a FSI-SAC, que o André Salgado comentou aqui em relação ao mercado financeiro, esse tipo de rede social. E algumas questões importantes que foram comentadas com a Cristine aqui, que realmente são questões relevantes dos desafios para se ter uma plataforma como essa, principalmente relacionada à questão de confiança, né? Então, quando o André ele comenta aqui que eu pego o telefone e ligo para determinado banco, é porque ele já sabe quem é a pessoa, já sabe quem é, já sabe como isso vai ser tratado. E quando alguém, por exemplo, sobe alguma informação para uma plataforma como essa, Ricardo, se você puder, eu sei que às vezes você não vai ter respostas aqui, mas talvez você possa transmitir essas respostas, né? Mas o que a gente pôde observar lá é que, primeiro, né, você tem esse controle de autenticação de quem é que está na plataforma. Então, o cadastramento para estar na plataforma é feito de uma maneira bastante restrita, para ter certeza de que não é eventualmente um cracker que pode estar lá dentro somente para obter informação. Então, esse é o critério número 1 de autenticação. Essa dupla autenticação relacionada a um SMS para não ter algum risco, porque se um estiver comprometido, você tem lá alguém infiltrado coletando determinados tipos de informação. E uma outra questão interessante é que dentro da plataforma você pode participar de determinados grupos segmentados, né? Então, se você só quiser trocar informações com aquele determinado grupo e não compartilhar essa informação com todas as pessoas existentes na plataforma, também é possível. Ou seja, os controles de privacidade dentro da própria plataforma, eles também são bastante coerentes. Você comentou, né, que existe até uma escola cadastrada na plataforma, né? E hoje em dia a gente não pode somente tratar esse assunto de segurança cibernética para empresas de tecnologia, né? Aqui no Brasil nós tivemos um caso, mais especificamente em São Paulo, que é um caso público extremamente grave de vazamento de informação, de conversas existentes entre professores e a diretoria de uma determinada escola, falando dos próprios alunos, em que essas conversas eram transcritas, né, para um texto da transcrição que ficava hospedado em nuvem. E um determinado aluno ele foi usar uma autenticação para a interação da plataforma com a escola, para ver notas, e aquilo simplesmente estava aberto. E, de repente, isso foi vazado e causou um dano à imagem aí, enorme em relação às questões lá tratadas. Ou seja, isso é só para demonstrar que
atingem esses ataques cibernéticos, o André comentou isso, a Cristine também, o Demi, o professor Demi também, né? Não é se, é quando, né, efetivamente. Isso em todos os setores. E essa é uma questão interessante dessa plataforma também, porque ela é multissetorial. Ou seja, foi conversado aqui que muitas vezes se conversam entre setores, e às vezes é mais fácil mesmo conversar com os setores, né? Eu, como advogado, é muito mais fácil eu conversar com um colega advogado, porque muitas vezes você já sabe o tipo de conversa que você vai ter, as restrições que você pode ter ou não. E assim é a nossa vida, rotineiramente. A gente sabe quem a gente pode confiar ou, eventualmente, quem a gente não pode confiar. Mas a grande questão é que, como todo mundo pode ser alvo de um ataque e será alvo de ataque, a questão é saber quando. Quanto mais pessoas estiverem transacionando essas informações sobre os ataques, mais fácil é a prevenção disso. E se houver efetivamente uma plataforma em que a própria pessoa que foi atacada, isso falando de uma empresa ou de uma pessoa física, puder declarar, muitas vezes de forma anônima, preservando a imagem da sua empresa, a sua própria intimidade ou qualquer risco que possa se ter, essa quantidade de informações que se vai ter vai efetivamente prevenir uma série de ataques cibernéticos. E um outro ponto que chamou a atenção, e aí no próximo painel a gente vai discutir todas essas questões, é do ponto de vista jurídico, porque se você não tiver uma segurança jurídica para tudo isso, não existe. Isso não existe. E foi comentado, e a gente fez diversas perguntas nesse sentido, até pela minha própria formação jurídica, além do Alexandre, em relação a eventuais quebras de sigilo em relação a informações que foram inseridas dentro da plataforma. E não houve nenhum caso até então, me corrija se eu estiver errado, né, de qualquer tipo de quebra de sigilo para provimento de informações lá internamente, né? E esse é um ponto interessante aqui no Brasil, porque não há no Brasil nenhuma legislação até o momento que obrigue uma determinada empresa a declarar a um órgão oficial ou a declarar aos seus clientes quando sofreu uma invasão, diferentemente de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente espera que isso seja superado aí com o avanço dos projetos de lei que a gente vai discutir no próximo painel. Mas, quando houver essa possibilidade, isso vai trazer certamente uma maior possibilidade de troca de informações, porque as empresas elas já vão ter que declarar, no mínimo, para o órgão competente. E se tem que declarar para o órgão competente, por que não também transitar essa informação em plataformas com a devida segurança jurídica e tecnológica pertinente? E a pergunta que eu queria te fazer, se você puder explicar, é em relação à segurança tecnológica. Porque a Cristine comentou aqui, bom, mas essa plataforma então pode ser um alvo de grandes ataques cibernéticos, porque ali talvez tenha muita informação sensível. Você sabe como se dá a segurança, a tecnologia de segurança dessa O que plataforma? roda no back-end dessa solução, basicamente, ela é hospedada no ambiente da nuvem do governo britânico, eles chamam de CloudGov. Então, ele tem todo o aparato de tecnologia, ferramentas que encapsulam essa solução e fazem... e o que é interessante é isso, Rony, que você mencionou a respeito, que essa plataforma é um alvo, obviamente, e eles têm estatísticas de que o número de ataques tentando comprometer essa plataforma é altíssimo. Então, embora eles continuem implementando novas soluções de segurança, mudando protocolos de autenticação, etc., isso ainda continua sendo um alvo em potencial, porque eles sabem o valor da informação que é contida nessa plataforma. Legal. E só para finalizar, para a gente partir para o painel jurídico, é do interesse da Fiesp fazer um trial, uma experiência, né, para ver como que o mercado brasileiro ele se acostumará a esse tipo de troca de informações. Não sei se com a plataforma de vocês ou não, mas, enfim, a gente está buscando, dentro do nosso grupo de trabalho de segurança cibernética, começar a ter esse tipo de experiência, né? Fora transmitir esse tipo de conhecimento que nós transmitimos através dos seminários, do grande evento que a gente faz anualmente, primeiro para que as empresas e a indústria como um todo saibam quantos ataques cibernéticos elas sofrem, depois saibam tratar esses ataques, e um princípio básico de uma plataforma como essa é a reciprocidade. Ou seja, se você estiver lá só para coletar informação e não para gerar informação,
nunca uma plataforma como essa vai dar certo. E algo que faz essa plataforma dar certo, segundo algumas perguntas que a gente fez lá na viagem, é que existem esses profissionais do CISP, que eles atuam ali interagindo com os demais participantes da plataforma para justamente motivar a participação de todos. O sonho do CISP, me corrija se estiver errado, é que depois não exista a necessidade de ter esses profissionais interagindo, que a plataforma ela funcione, se autoalimente. E também a participação de membros da indústria dentro do CISP, algumas vezes por semana, para que a plataforma também rode, né? Então, essas questões são extremamente relevantes. Então, gostaria de agradecer novamente aqui o consulado, em ter promovido e ter mostrado essa experiência. Eventuais perguntas, eu acho que depois a gente pode direcionar para vocês, principalmente acerca da plataforma. Exatamente. E nós aqui da Fiesp temos já diversas perguntas para se fazer, e eu acho que a gente vai dar o direcionamento correto sobre isso. Maravilha. Tá, eu que agradeço mais uma vez e peço desculpa pelo problema técnico. Coloco à disposição para qualquer questionamento, qualquer tipo de contato referente a esse projeto, a essa plataforma. Estamos à disposição. Obrigado. Muito bem, passamos então ao nosso próximo painel, que fala sobre aspectos jurídicos sobre o compartilhamento de informações no Brasil. O compartilhamento de informações deve se dar em conformidade com a legislação vigente, padrões internacionais de proteção de dados pessoais. Entenda como isso pode ser implementado ao mesmo tempo em que direitos e garantias fundamentais são preservadas. Coordena este painel Rony Wenzoff, diretor do DESEG da Fiesp. Convidamos para que faça parte Alexandre Pacheco da Silva, coordenador do Grupo de Trabalho em Direito e Inovação da FGV Direito de São Paulo, Bruno Biondi, advogado do Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR e pesquisador do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo. Convidamos também Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos, diretor titular adjunto do Departamento Jurídico da Fiesp e conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos, também da Fiesp. Com a palavra, Rony Wenzoff. Bom, sou suspeito para falar desse painel, mas acredito que seja um dos painéis, um dos pilares aí preponderantes em relação ao nosso tema de troca de informações, que é a segurança jurídica e os aspectos jurídicos. E o bom como advogado, de moderar um painel como esse é que eu posso fazer perguntas e não respondê-las, porque as respostas elas são extremamente difíceis. Para vocês terem uma ideia, para quem não é da área jurídica, e para quem não está acostumado com o direito digital em si, nós tivemos alguns avanços legislativos recentes no Brasil, principalmente oriundo do Marco Civil da Internet, que, em razão do efeito Snowden, uma pauta que não era propriamente do Marco Civil da Internet, uma lei que está em vigor desde 2014, junho de 2014, passou a ser pauta do Marco Civil da Internet, que é justamente a proteção de dados pessoais. Fora isso, nós tivemos recentemente, pelo Ministério da Justiça, uma minuta do decreto da regulamentação do Marco Civil da Internet, que foi exposta na internet justamente para comentários, e possivelmente nós teremos aí, em breve, um decreto regulamentando o Marco Civil da Internet, também com a definição possível do que seriam dados pessoais. E terceiro, nós temos aí uma grande discussão sobre um anteprojeto de lei completo sobre privacidade e proteção de dados pessoais. E por que tudo isso é importante ser discutido num seminário como esse? Nós estamos falando de troca de informações para a segurança cibernética. Mas é possível trocar esse tipo de informação mantendo a privacidade, mantendo a intimidade, mantendo os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão e de qualquer usuário da internet? Segundo, eu não queria que esse painel ele ficasse focado em discussões de conteúdo de comunicação, como no caso envolvendo o FBI e a Apple recentemente,
ou o caso da prisão do vice-presidente do Facebook em razão de informações relacionadas ao WhatsApp. Eu sei que esse assunto é muito interessante, gera muita polêmica, mas quando a gente trata desse assunto especificamente, nós estamos falando de conteúdo de comunicação privada. E a ideia aqui desse seminário não é tratar sobre o compartilhamento de conteúdo de comunicação privada, porque para conteúdo de comunicação privada existem as respectivas leis pertinentes, existe a necessidade de ordem judicial, e todo mundo que acompanha aí o cenário político brasileiro está mais do que acostumado hoje em dia com a lei de interceptação telemática, informática e telefônica, e sabem os trâmites aí necessários. Mas a grande questão é sobre compartilhamento de protocolos de internet, compartilhamento de registros eletrônicos, compartilhamento de malwares, compartilhamento de vulnerabilidades existentes nas empresas. Ou seja, é esse tipo de informação que eu acho que é importante a gente debater aqui neste painel. Então, para começar aqui os debates, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega, o Alexandre Pacheco, professor da FGV, já agradecendo a sua presença, Ale, e a palavra está contigo. Legal, esse aqui está funcionando. Maravilha. Bom, acho que a minha fala hoje ela se divide em dois momentos. O momento em que eu vou relatar uma experiência que eu tive com o Rony, com representantes das Forças Armadas Brasileiras, para conhecer justamente a plataforma criada pelo governo britânico, especificamente gerida pelo CERT, que vocês ouviram agora há pouco a apresentação do Ricardo, bastante sucinta e direta a respeito de como funciona essa plataforma. E, num segundo momento, a minha fala vai tratar de um caso recente aqui no Brasil, que eu acho que talvez seja o caso que mais nos chame a atenção sobre caminhos interpretativos relacionados ao compartilhamento de dados, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal relacionado à Lei Complementar 105. Eu não vou entrar em pormenores no julgamento, mas eu vou tentar trazer algumas questões muito importantes em relação a como essa decisão, em alguma medida, pode minar a criação de ambientes de confiança, de troca de informação em que uma autoridade pública pode estar presente. Como vocês perceberam na plataforma do governo britânico, fica muito claro que o governo, entidades privadas e até entidades da sociedade civil em geral, podem fazer parte, vamos dizer assim, desse núcleo de compartilhamento de informações intensivas no que tange ataques e outros temas relevantes à cibersegurança. Mas, antes de mais nada, eu acho que vale a pena retomar um pouquinho o que eu achei que foi um aspecto central nas conversas que eu tive com os representantes do governo britânico, especificamente do CERT, em que tanto eu quanto o Rony, naquela oportunidade, a gente estava tentando entender não só o funcionamento da plataforma, mas quais eram os elementos que faziam com que as pessoas se engajassem a compartilhar informações sensíveis, mesmo que anonimizando a sua identidade. E um aspecto central ali que ficou muito claro para a gente foi, tanto do ponto de vista técnico, você tinha formas de averiguar que aquela informação não sairia daquele contexto de formação de inteligência por meio do compartilhamento de incidentes, mas, fundamentalmente, havia uma previsão legal no Data Protection Act britânico, em que tornava dois aspectos relevantes ali para aquele compartilhamento de informação. A impossibilidade de que outras autoridades, fora daquele contexto, conseguissem ter acesso àquelas informações, conseguissem, por exemplo, alguma medida judicial específica para que aqueles dados fossem cedidos e utilizados em outros contextos, que não de formação de inteligência para combate a ataques e outros aspectos relacionados à cibersegurança, mas, mais do que isso, um compromisso de todos que as informações e os dados que foram obtidos e compartilhados naquele contexto iriam ser usados por uma finalidade específica. Eu acho que esse compromisso é um compromisso muito relevante para uma discussão sobre compartilhamento de informações, que é a importância ou não do contexto para a gente garantir padrões mínimos de privacidade. E, olha, a gente está falando em compartilhamento quase que total para fins de combate à segurança, e mesmo assim a gente ainda consegue falar sobre privacidade nesses contextos. Bom, então, tendo em vista essas duas proteções, tanto a técnica quanto a jurídica, me chama muito a atenção que, depois de muito tempo discutindo não apenas o Marco Civil da Internet, que talvez hoje seja a nossa legislação mais bem acabada para tratar de vários aspectos que concernem a nossa rede,
a rede mundial, na verdade, e que eu acho que o Bruno, muito mais do que eu, vai poder tratar no detalhe aqui na fala dele, mas, mais do que isso, a gente percebe que a evolução da discussão jurídica sobre compartilhamento de dados, sobre proteção de dados num sentido mais amplo, tem acompanhado, como o Rony narrou há pouco, uma progressão que partiu do Marco Civil como esse substrato mínimo, essa infraestrutura jurídica necessária para discutir esses temas, mas vem caminhando com o anteprojeto de lei de proteção de dados, vem caminhando, ao meu ver, com vários problemas, mas mesmo assim vem caminhando a partir da minuta do decreto que regulamenta o Marco Civil, mas vinha caminhando, colocando o Poder Judiciário como um mediador de determinados pedidos de compartilhamento, acesso e até mesmo de obtenção de informações e dados. Então, qual que era a ideia? Bom, em vários contextos, a gente precisa de alguém que tenha condições e seja, talvez, mais habilitado, aquele que tem um mandato, para interpretar as regras jurídicas de acordo com determinados pedidos, que não necessariamente são conflituosos, mas pedidos de acesso a determinados dados. E o Marco Civil, nesse sentido, nos sinalizou, e, na minha opinião, estava formando uma tradição jurídica interpretativa, que até precede o Marco Civil, mas nós estávamos criando uma tradição que coloca o Poder Judiciário como esse mediador, como aquele que tem condições de avaliar, bom, este cenário de compartilhamento ou de solicitação de dados é um cenário lícito ou esse pedido, por meio, por exemplo, de uma autoridade pública, se constitui como um ilícito? E aí vem uma pergunta, se, do ponto de vista do desenho institucional brasileiro, o judiciário seria essa figura. Na minha opinião, ele deveria ser justamente esse mediador, e vinha sendo. Até que, para minha surpresa, e talvez de muitos juristas, houve o julgamento da constitucionalidade por meio de diversas ações que foram condensadas num julgamento único em fevereiro de 2016, da constitucionalidade ou não do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. E por que, e não entrando em detalhes sobre todos os dispositivos dessa lei, mas por que essa discussão tem a ver com o compartilhamento de dados? Porque, fundamentalmente... Exatamente. Desculpa, o Rony me deu uma grande dica. A Lei Complementar 105 de 2001 é uma lei que cuida justamente de sigilo bancário. E eu acho que esse dado é muito significativo, porque quando a gente está discutindo compartilhamento de dados, talvez um dos setores mais sensíveis hoje em dia para compartilhamento de dados, para questões de cibersegurança, em relação à sensibilidade de informação, e eu acredito que todos vocês devam concordar comigo, seja justamente o setor bancário. Quer dizer, com exceção de informações sobre a nossa saúde, talvez mais um ou dois setores que possam ter a mesma sensibilidade do que informações bancárias, acho que todos hão de convir que o setor bancário lida com informações que dizem respeito à nossa esfera de talvez maior intimidade. Mas, para além disso, assim, então, se a gente está discutindo a constitucionalidade ou não de uma lei que trata sobre sigilo bancário, a questão central que foi posta à frente do Supremo Tribunal Federal foi o artigo 6º, que basicamente previa a possibilidade da Receita Federal ter acesso, sem esse mediador que eu mencionei logo no início da minha fala, ter acesso com um processo administrativo conduzido por ela mesma, ter acesso a dados que até então estariam protegidos por sigilo bancário, diretamente numa relação direta entre autoridades públicas, Banco Central e Receita Federal, que, em alguma medida, conseguiriam ter acesso a dados que estão aí sob tutela de instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas. E aí vem a discussão antiga sobre privacidade, sobre preservação de sigilo, que se colocava à frente do Supremo Tribunal Federal. E é engraçado, porque não foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar esse tipo de questão. No recurso extraordinário 389808 de 2010, o Supremo Tribunal Federal enfrentou uma questão envolvendo a interpretação de sigilo bancário e, de forma muito categórica, disse que, por um imperativo de privacidade, obviamente, o sigilo bancário deveria ser mantido na sua integralidade, pelas razões que eu mencionei há pouco, inclusive. E, para minha surpresa, em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal autorizou a coleta direta, o compartilhamento direto de informações entre a Receita Federal, entre autoridades públicas, num contexto em que você só precisaria ter um processo administrativo prévio
que, em alguma medida, notificaria, sem dizer exatamente quando, notificaria o contribuinte de que informações a seu respeito estariam sendo compartilhadas e, portanto, estariam sob tutela de um ator, de um agente público, que nada tem a ver em relação ao contexto da obtenção dos dados iniciais. Então, o que a gente está dizendo? Fundamentalmente, a experiência do governo britânico foi uma experiência que tentou pensar como construir confiança num ambiente em que informações muito sensíveis estariam sendo compartilhadas por atores de setores muito distintos, com graus de sensibilidade muito distintas entre as informações que eles iam fornecer para criar inteligência em cibersegurança. Transpondo esse exemplo para cá, uma pergunta central que a gente pode colocar é: que tipo de confiança hoje nós podemos pensar que está sendo construída no Brasil, ou que nós poderíamos construir, em alguma medida, para orientar a elaboração de um sistema tal qual, não com as mesmas características ou mesmo desenho, mas tal qual o CISP, que foi mencionado aqui pelo Ricardo, sendo que hoje a gente tem uma orientação, uma decisão, um comando do Supremo Tribunal Federal que permite com que você descontextualize o compartilhamento de dados entre duas autoridades públicas. O que eu estou dizendo que é essa descontextualização? É que você pode trazer de um contexto que é de comunicação e de preservação de aspectos relacionados à regulação bancária entre instituições financeiras e Banco Central para um contexto de tributação envolvendo a Receita Federal, sendo que ela teria o mandato para justamente não apenas fiscalizar, mas ir atrás de dados relacionados à sua atuação, relacionada à tributação. E as justificativas são as mais, na minha opinião, são as mais diversas e pouco informativas a respeito do contexto que a gente está tratando. Uma delas, por exemplo, é que isso facilitaria a atuação da Receita Federal. Ora, na minha opinião, a questão não é facilitar o trabalho da Receita Federal em detrimento de determinadas informações sensíveis que, quando eu ofereci, na verdade eu não ofereci voluntariamente, eu fui obrigado a oferecer para a prestação de determinados serviços no contexto do sistema financeiro, eu não previ, eu não tinha condições de antever que aquelas informações seriam colocadas em outra seara. Então, tem uma questão muito significativa. E, num segundo momento, tem uma discussão sobre efetividade. Até que ponto eu também não vou poder, mesmo tendo esse processo administrativo prévio relacionado a esses dados, contestar judicialmente a forma como a Receita Federal utilizou esses dados? Eu acho que também tem um componente aí de, se a ideia era retirar o juiz dessa equação, no final das contas, a depender da forma e dos cenários em que essa coleta e essa análise de dados se der, no final, a quantidade de processos que vão estar relacionados a isso também eu acho que não vai diminuir. Caminhando para o final da minha fala, eu acho que tem um outro detalhe que fica muito claro aqui nessa discussão bastante ampla a respeito de compartilhamento de dados, que eu acho que diz respeito diretamente à criação de confiança num determinado, não só num determinado setor, mas na economia como um todo. Acho que um aspecto central é, para gerar confiança, a gente precisa saber que o contexto importa. E se o contexto importa, a gente precisa entender que, para o contexto importar, a gente tem que ter regras jurídicas muito claras que vão orientar como o fluxo dessas informações vão poder ser, obtidas, vão poder ser utilizadas e, por fim, vão ser descartadas com a certeza de que essas informações não vão poder ser reaproveitadas por alguém que não as pessoas que fizeram parte da coleta inicial. E por que eu digo essa reconstrução? Tem diversas discussões técnicas e jurídicas sobre desanonimização de dados. Não apenas para você alcançar a identidade, para fins, por exemplo, de repressão a crimes e tudo mais. Essa desanonimização ela pode ser muito útil para a realização de atividades e investigações policiais, mas mais do que isso, eu estenderia até para a segurança nacional, mas mais do que isso, como nós podemos garantir que a desanonimização não se estenda para vários outros campos que não essa exceção muito clara que eu estou colocando aqui, que também precisa ser regulada. Esse é um desafio que fica muito pouco claro a forma como, não apenas nossos tribunais vêm enfrentando, mas mais do que isso, ela não tem povoado as nossas discussões sobre proteção de dados, que eu acredito que seja uma das agendas mais importantes que a gente tem aqui, porque eu acredito que todos os senhores hoje utilizam serviços como Internet Banking,
vão ter que entregar daqui a pouco a sua declaração, para a Receita Federal de renda, única e exclusivamente por meio eletrônico, e diversos outros serviços que hoje estão cada vez mais integrados, inclusive alcançando uma agenda que vai se tornar cada vez mais presente, que é a da internet das coisas, que é todos os nossos objetos se comunicando a partir de interfaces da nossa roupa aos nossos sapatos até o nosso carro. Então, quando a gente está pensando na construção desse ambiente de compartilhamento de dados e na extensão e na tendência apontada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão que não se limita apenas a sigilo bancário. É uma decisão que aponta uma tendência, na minha opinião, sobre a lógica de compartilhamento de dados. E isso eu acho que é um ponto de muita preocupação que a gente tem que colocar num debate amplo aqui sendo feito, e que eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte de uma mesa tão qualificada. Obrigado, viu? Obrigado, Alexandre, pelas suas considerações iniciais e por ter falado 2 vezes sem errar desanonimização, que é extremamente difícil. Mas é uma questão extremamente relevante mesmo e que pouco se pauta nas discussões. Só para vocês terem uma ideia do contexto atual, acho que o Bruno ele vai comentar um pouco também sobre essa evolução legislativa que há no Marco Civil. Não há nada no Brasil, não há nenhuma lei no Brasil atualmente que fale sobre anonimização ou esta desanonimização. Então, isso não existe atualmente. No anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, sim, essa discussão está na pauta. E, realmente, isso é importantíssimo, e o Alexandre comentou bem sobre essa questão do Reino Unido, em que há, sim, no Reino Unido, essa legislação específica em relação à proteção desses dados que são inseridos nessa plataforma, para que isso não seja utilizado de forma alguma, que não aquela utilização inerente à prevenção e à troca de informações para a prevenção de ataques e riscos cibernéticos. Então, isso é importantíssimo no Brasil. Hoje em dia, se isso acontecesse, poderia gerar um ambiente de insegurança em relação às possibilidades jurídicas que se teria em relação à obtenção de dados junto a uma plataforma. Sobre a proteção de dados especificamente, o Marco Civil ele traz como direito do usuário da internet, no artigo 7º, e eu acredito que o Bruno vai comentar sobre isso um pouco, o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado. Isso a gente está falando de levar a terceiro. E o artigo 10 do Marco Civil da Internet, ele trata ali sobre a guarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, falando como regra básica que tudo depende de ordem judicial para que isso seja fornecido. Mas ele traz ali uma exceção em relação às autoridades competentes para ter acesso a somente dados cadastrais. E aí que o Alexandre trouxe essa discussão também em relação ao Poder Judiciário ser esse mediador do que pode ser fornecido ou não pode ser fornecido, e o Marco Civil ele trouxe essa dúvida em relação a quem seriam essas autoridades competentes, então, que poderiam ter acesso a esses dados cadastrais. E não há essa clarificação no Marco Civil. A regulamentação, a minuta da regulamentação do Marco Civil, ela traz uma sugestão de que cada autoridade ela vai ter que fundamentar a permissão que ela teria para ter acesso a determinados dados. E aí ficaria a critério dos provedores de aplicação e os provedores de conexão verificar essa fundamentação e efetivamente fornecer ou não fornecer esses dados, sendo que o não fornecimento vai gerar aí automaticamente uma necessidade de ordem judicial ou muitas vezes, quem sabe, infelizmente, um procedimento por crime de desobediência. Então, a gente tem essas situações no Brasil. Mas, enfim, só estou contextualizando aqui para engrandecer um pouquinho mais os nossos debates jurídicos e passo a palavra imediatamente ao Bruno, já agradecendo, Bruno, a sua presença aqui na Fiesp. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer aqui o convite do Rony, do Coriolano, do Cássio e do Caio também para participar dessa mesa qualificada, dessa audiência qualificada. E acho que o meu intuito aqui é muito mais de pontuar algumas reflexões do que trazer respostas prontas. Algumas inquietações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostei muito da maneira como que foi programado esse evento,
Porque, necessariamente, para nós, aplicadores da lei, do direito, traçar algum compliance, alguma arquitetura jurídica que dê segurança para qualquer plataforma de negócio, um novo tipo de tecnologia, o nosso primeiro esforço é decodificar como que ocorre o funcionamento, a dinâmica dessa tecnologia, para daí poder expressar e delimitar em qual medidas você estaria sujeito a um complexo de direitos e obrigações, ou seja, a legislação vigente, como que ela nortearia essa arquitetura, esse backup jurídico dessa tecnologia. E eu acho que, falando de compartilhamento de informações, as duas primeiras perguntas que norteariam aqui a nossa conversa seria, bom, quais tipos de dados nós estaríamos compartilhando? Quais tipos de informações fariam parte dessa plataforma, dessa rede social? E 2, de que forma que esses tipos de dados poderiam vir a ser compartilhados e aí o nosso papel atendendo à legislação vigente, estando em conformidade, como que dá o nome aqui, o título do nosso painel. E aqui eu vou compartilhar de uma inquietação e que o Rony já colocou. Na verdade, a gente tem diversas normas de proteção de dados pessoais espalhadas no nosso sistema. A gente tem disposição no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma lei de cadastro positivo, a gente tem o Marco Civil da Internet, com disposições bem específicas e claras do direito à proteção de dados pessoais, só que a gente não tem um conceito basilar que norteia a premissa, o pontapé inicial para a gente falar, bom, essa plataforma aqui de negócio, ela compartilha ou não dado pessoal? Falta no nosso ordenamento jurídico um conceito de dado pessoal. E isso veio atropelado um pouco pelo Marco Civil da Internet, justamente por esse contexto legislativo em que não era a pauta, necessariamente, como um dos pilares do Marco Civil, a proteção à privacidade ou o direito à proteção de dados pessoais, mas com as revelações do Snowden, você verifica duas versões, uma pré e uma pós Snowden no Marco Civil, onde o artigo 7º ele foi recheado de incisos, trazendo direitos muito clássicos de proteção de dados pessoais. Mas, novamente, o ponto é aqui, se alguém chega para mim e me pergunta, bom, essa plataforma ela está sujeita a essas obrigações, o meu problema maior, a minha angústia maior é responder, bom, falta um conceito de dados pessoais para eu te dizer está sujeito ou não a esse complexo de direitos e obrigações do Marco Civil da Internet e outros mais. E aí, como o Alexandre Pacheco bem pontuou, o APL, o Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais e umas outras iniciativas legislativas, tanto na Câmara como no Senado, viriam a suprir essa ausência desse conceito de dado pessoal. Mas, no meu entender, nem a minuta do decreto, e talvez acho que a melhor opção, a princípio, seria o APL de dados pessoais, porque, além de ele conceituar dado pessoal, ele conceitua, ao lado de dado pessoal, dados anônimos ou anonimizados, que aí isso permeou a fala, inclusive, da Cristina, que fala, bom, mas nesse caso eu estou anonimizando os dados, então eu não estaria sujeito à legislação de proteção de dados pessoais. O APL ele traria essa segurança, essa estabilidade jurídica normativa. Então, essa é a primeira inquietação. E aqui, só para trazer um pouco mais de concretude à minha fala, já que a gente está falando de compartilhamento de informações para a defesa cibernética, bom, se eu compartilho dentro dessa plataforma, dessa rede social, um endereço IP que foi infectado por um malware, ele é um dado pessoal? Se uma informação ela é associada com outros dados de localização, ela tem o potencial de identificar uma pessoa? Mas não, nessa plataforma eu apenas divulgo dados estatísticos, tendências de ataques. Seriam esses dados anonimizados que, em tese, não identificariam uma pessoa e, portanto, estariam fora de toda essa normativa de proteção de dados pessoais? Daí a importância e da insegurança, que eu diria eu não tenho uma resposta pronta, de você estruturar qualquer compliance de proteção de dados pessoais sem você ter o conceito basilar, o pontapé inicial, que é a ausência desse conceito. Ou seja, a gente tem uma situação curiosa no Brasil, que a gente tem uma série de normativas de proteção de dados pessoais, mas não está sinalizado o portão de entrada, a via de acesso para isso, que é o conceito de dados pessoais, e aí eu diria ao lado de um conceito de dados anonimizados. Essa é a primeira reflexão, inquietação que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. E aí, partindo para a segunda pergunta, meio que num achismo ou não, analisando um pouco de jurisprudência, dizendo, bom, não, nesse caso aqui é dado pessoal, então eu vou parametrizar o compliance disso de acordo com a legislação vigente. E aí a gente tem o Marco Civil da Internet. Como o Rony pontuou aqui, trouxe direitos clássicos, eu diria, de
proteção de dados pessoais, que inclusive são reafirmados no APL. Inclusive, você vai notar uma certa duplicidade. E aqui eu gostaria de pontuar 3 princípios, que seriam o da finalidade de propósito, que o Alexandre bem contou, que é do contexto em que se dá aquele compartilhamento, aquele tratamento de dados pessoais, e, ao lado dele, proporcionalidade e necessidade. Basicamente, quando você coleta um dado, você trata um dado, você compartilha um dado, enfim, todas essas ações que delimitam a atividade de processamento de dados pessoais, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser parametrizado por um propósito específico. Não pode haver um arranjo genérico que possibilite abusos para aquele tipo de atividade de processamento de dados pessoais. Isso, no final das contas, traz confiança. Confiança para quem está tendo seu dado compartilhado, processado, e segurança para quem está adstrito àquela atividade ou não. E aí a minha primeira reflexão seria trazer aqui, bom, mas o que é o conceito de defesa cibernética? Eu acho que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, pelo menos, e meio que se transforma numa palavra, diria eu, camaleão, que pode até desaguar para law enforcement. Então, delimitar o que seria realmente essa plataforma, intitular ela definitivamente como uma plataforma que compartilha informações para engenharia reversa de ataques cibernéticos, já seria uma sinalização bem clara com relação ao princípio da especificação dos propósitos e você criar, ao menos de saída, de largada, essa confiança. E aí, obviamente, quem vai fazer parte, quais serão os atores que vão fazer parte dessa plataforma? Você tendo o Estado como parte dessa plataforma, como um dos players dela, você, querendo ou não, talvez vulneralize essa especificação, esse compartilhamento de dados pessoais para defesa cibernética e não tão somente law enforcement. E eu digo isso porque, pelo menos no Brasil, para nós, o setor privado, compartilhar dados pessoais com atores públicos, necessariamente demandaria a ordem judicial, seja porque o Marco Civil, desde interceptação até logs, exige ordem judicial. Então, esse ator de saída, pelo menos na legislação vigente, a gente pode falar como o APL trata disso mais para frente, mas de saída ele não poderia fazer parte. E aí sim, tratando agora especificamente do princípio da necessidade e da proporcionalidade, que estão atrelados à especificação dos propósitos, e aí trazer alguns insights, coisas mais práticas sobre isso. Bom, aqui no primeiro painel achei muito interessante porque trouxeram experiências, principalmente no contexto norte-americano, que é um pouco diferente do contexto britânico. A gente notou que o contexto britânico é mais como se fosse uma plataforma global de compartilhamento de informações, ao passo que essa experiência norte-americana seria algo mais setorizado, mais segmentado, seja rede varejista, seja setor financeiro, enfim. E aí a gente pode pensar, bom, será que todos esses setores estão expostos aos mesmos tipos de ataque? Será que faz sentido a gente criar um pool de informações em que há diversos dados, mas esses dados não vão poder ser processados a fim de se alcançar uma noção de inteligência eficiente? Ou seja, ao mesmo tempo que eu minimizo, eu especifico de uma maneira mais clara como eu vou compartilhar essas informações de maneira segmentada, minimizando, inclusive, eventuais riscos à privacidade da vítima, enfim, quem compartilha as informações, da pessoa que pode ser alcançada por aquele dado pessoal, eu alcanço uma noção de inteligência muito mais eficiente. Seria uma reflexão para se pensar aqui. Será que necessariamente nessa rede social, nessa plataforma de troca de informações, todos os atores eles poderiam ter acesso à base bruta de dados? Ou seria só interessante eles pesquisarem tendências estatísticas? E aí, então, eu teria uma segurança maior para quem compartilha aquelas informações de que os outros players nunca vão poder processar aqueles dados pessoais para outros propósitos que não o de defesa cibernética, porque as estatísticas vão estar atreladas e bem delimitadas para aquela finalidade. E outra, ele não vai ter acesso ao pote de ouro daquela plataforma, base bruta de dados pessoais, jogar ela para uma outra ponta e aí utilizar e reutilizar para outros contextos mais. Ou seja, eu estou trabalhando dentro de variações que, no frigir dos ovos, e acho que é o que esse evento proporciona, pensar, debater com quem está
projetando essa tecnologia, como que a gente pode conceber ela de uma forma que ela já saia pronta de acordo com a legislação vigente. Isso é uma ideia que tem permeado muito o debate de proteção de dados pessoais, que nada mais é do que Privacy by Design ou Data Protection by Design. Exemplos claros, como princípio da finalidade, proporcionalidade e necessidade, sendo aplicados desde a concepção de uma eventual plataforma de informações para defesas cibernéticas, que podem se traduzir em uma accountability, um espírito de confiança, já descrito no próprio código, na própria funcionalidade dessa plataforma, de como que você vai trocar essas informações. Eu acho que eu me estendi um pouco aqui no tempo. Estão com tempo? Então, isso seria a primeira parte da minha palestra, posso dizer assim, ou da nossa conversa. Mas eu gostei muito da provocação que você me fez e que eu passei e negligenciei realmente esse ponto, que é a exigência de consentimento para fornecimento de dados a terceiros. Ou seja, não dá para dizer que você pode compartilhar dados com terceiros sem o consentimento de quem está por trás desse dado pessoal. Ou seja, você tem uma trava. Você traria um custo para isso. Toda vez que você quiser alimentar aquela plataforma, você teria que colher o consentimento. E esse consentimento ele é adjetivado como informado, expresso e livre. Será que essa conceituação é artificial? Será que a prática corrente que hoje a gente trabalha como políticas de privacidade, elas alcançam essa norma, essa obrigação que todos nós estamos sujeitos ou não? E aí eu enxergo que no APL ele traria talvez uma válvula de escape, algo que seria mais maduro do ponto de vista de estratégia regulatória ou normativa, porque, primeiro, ele traz exceções a legitimar esse tipo de tratamento de dados pessoais pelo próprio Estado e, segundo, pelo setor privado com dispensa do consentimento. Primeiro porque, salvo engano, o artigo 4º do APL, ele vai dizer que, bom, não se aplica para fins de segurança, atividades de inteligência, mas ele faz uma ressalva muito importante, que só deve ser utilizado para aquela finalidade específica. Ou seja, se eu tenho uma plataforma que o Estado vai fazer parte, ele só deve usar para fins de defesa cibernética, ou, no caso, a engenharia reversa para ataques cibernéticos. Em nenhum momento, em nenhuma possibilidade, ele poderia fazer uso disso para law enforcement. E aí, novamente, voltando um pouco para trás, será que não seria o caso de quem faz parte dessa plataforma de dados pessoais ter só acesso a dados estatísticos? E você criar essa segurança, essa contability de uma maneira mais vigorosa? Ou só ter arranjos contratuais, que são meras promessas? Segundo ponto que está presente no APL. O APL, ele, na primeira versão, isso foi sensacional, assim, digamos, da maneira como foi construída o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Porque ele teve uma primeira versão, ele teve participação, eu diria, expressiva da sociedade civil, do setor empresarial, uma coisa bem multissetorial, e importante é você notar a versão pré- e pós-consulta pública. De fato, ele absorveu muitos comentários, e um dos comentários foi justamente essa dicotomia entre dado pessoal e dados anonimizados, ou seja, você traz segurança, você tem conceitos claros para delimitar em que caso você está compartilhando dado anonimizado, então você não estaria sujeito àquele complexo de direitos e obrigações de uma lei de proteção de dados pessoais, e ele deu um passo adiante que foi, de certa maneira, não só focar no consentimento do usuário, do titular dos dados pessoais, como pedra molar para legitimar qualquer atividade de processamento de dados pessoais. Ele vai pontuar que você está dispensado de coletar o consentimento das pessoas do titular, caso haja legítimos interesses para aquela atividade de processamento de dados pessoais. Ora, prevenção de fraudes, prevenção de ataques cibernéticos, é um legítimo interesse do titular, do usuário, de quem usa a internet no dia a dia, de que se tratem seus dados pessoais para alcançar essa noção de inteligência. Está dentro das minhas legítimas expectativas, diria eu, fazendo uma interpretação futurística da norma, que é abraçada por esse dispositivo, por esse desenho, esse arranjo normativo regulatório proposto pelo APL. Então, para finalizar e aqui não me alongar, sim, a gente tem uma legislação vigente que já delimita questões de boas práticas, de como a gente pode pensar como essa plataforma viria a atender à legislação vigente, pensando principalmente em especificação dos propósitos, necessidade e proporcionalidade, como eu pontuei, mas a trazer realmente mais estabilidade jurídica de questão normativa, até uma coerência normativa, eu diria eu,
falta essa outra peça, que é o APL de dados pessoais, que conceitua dado pessoal, dado anonimizado e ainda traz outras válvulas de escape para você realmente fomentar esse tipo de inovação tecnológica, de fomentar realmente hipóteses de tratamentos de dados pessoais que venham a contemplar legítimos interesses de cada cidadão e atendendo, sobretudo, às nossas legítimas expectativas de privacidade. Bom, é isso, eu vou encerrar por aqui. Obrigado, Bruno. Extremamente relevante essas conceituações jurídicas para gerar essa segurança jurídica visando aí a prevenção a ataques cibernéticos. Só para contextualizar aqui para todo o nosso público, que a gente sabe que é um público de diversos setores, não necessariamente jurídico, muitas vezes, o que se entende atualmente, doutrinariamente, como dados pessoais, até seguindo aí uma linha das diretivas europeias, que são as mais antigas e as mais evoluídas sobre o assunto. Então, dado pessoal, atualmente seria aquele dado que você consegue diretamente identificar qualquer pessoa, então um RG, um CPF seria um dado pessoal que você identifica somente com aquele dado, e também seria qualquer dado que você consiga identificar aquela pessoa dentro de um contexto. Então, eu sempre utilizo um exemplo: quantos advogados existem em São Paulo? São milhares. Quantos advogados existem em São Paulo que são sócio do Opus Bloom, Bruno Abruzzi e Weinzoff Advogados? São 4. Quantos desses advogados eles são São Paulinos? 3. Por incrível que pareça, tem um corintiano, né? Mas eu ainda não sei quem é. Quantos desses advogados, sócios do escritório, São Paulinos, eles são judeus? 1. Sou eu, é o Rony. Então, vejam, com 4 perguntas e 4 respostas, eu consegui identificar entre milhares de pessoas uma única pessoa. Então, esses dados, muitas vezes dentro de um contexto, eles levam efetivamente não à anonimização, mas muito pelo contrário, a efetivamente aquela pessoa. E que o Bruno e o Alexandre colocaram aqui nesse início em relação a IP ser considerado como dado pessoal, é um fator muito delicado, porque um protocolo de internet, ele não necessariamente identifica uma pessoa. Aliás, ele não identifica uma pessoa diretamente. Mesmo com a transição do IPv4, do protocolo de internet número 4, para o IPv6, você não terá uma identificação clara de quem é aquele ser humano de trás daquele dispositivo. E a partir do momento em que você transforma esse protocolo de internet como sendo dado pessoal, você pode, muitas vezes, trazer diversas restrições em relação à transação desse dado para questões importantíssimas, como, por exemplo, para a prevenção a ataques cibernéticos. Então, esse ponto é extremamente relevante. Na minha opinião, atualmente, interpretando o Marco Civil da Internet, não há nada que impeça uma instituição financeira ou qualquer indústria que sofreu um ataque trocar protocolos de internet entre eles. Não há qualquer restrição para que isso seja feito. Claro que é importantíssimo para a proteção jurídica dessas instituições todas terem claramente perante os seus usuários que aquelas informações elas podem transitar, né, quando há qualquer tipo de ataque atendendo a esse legítimo interesse. E mais um ponto importante, por exemplo, se a gente for tratar de um dado muito sensível de uma instituição financeira, como, por exemplo, o nosso cartão de crédito, né? Então, o nosso cartão de crédito ele foi atacado e está na internet. Como é que as instituições financeiras elas não vão transacionar se esse dado já está público, né? Então, aí não existe, vejam bem, uma defesa de um interesse em relação à proteção daquele dado, especificamente, porque aquilo já se tornou público, ou se não se tornou público, está na mão ali dos fraudadores. Então, isso serve também para a prevenção. E do ponto de vista sobre a difícil questão de muitas vezes o governo ter acesso a determinadas informações, a gente já viu muitas vezes que isso não funciona, né? O próprio caso do Snowden, para mim, foi muito frustrante observar a realidade pondo-se em prática, porque eu, particularmente, eu sempre preferi mais segurança em detrimento da minha própria privacidade. Eu sempre tive esse conceito. Então, se é para prevenir ataques terroristas, se é para coletar algum tipo de informação para a prevenção do bem comum, eu sempre preferi mais segurança. Mas, por bem ou por mal, o Snowden mostrou que, infelizmente, esses dados realmente têm um desvio do seu propósito de coleta de informações. Então, o efeito que isso causou e as discussões que se causou mundialmente, nós vemos até hoje.
Então, isso tudo é relevante. E essas leis, esses projetos que estão evoluindo no Brasil, é justamente para a gente ter uma parametrização e uma equivalência de privacidade mais segurança. Hoje o Danilo Doneda não conseguiu estar aqui conosco, mas ele é o consultor do Ministério da Justiça que trabalha efetivamente nesse anteprojeto de lei de proteção de dados, aliás, com a ajuda do Bruno, das pesquisas da FGV e de outros departamentos também, outros centros acadêmicos. Ele fala isso, a gente não tem que ter um conceito de segurança versus privacidade, mas somar segurança e privacidade. Eu acho que a importância do seminário aqui hoje, sobre tratamento e troca, não é especificamente de falar sobre vamos fazer uma plataforma, ponto final. Não é isso. É criar efetivamente a conscientização da importância dessa troca, sempre preservando os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. O Ricardo Vilela comentou aqui que a grande maioria de informações que são trocadas na plataforma é de malware. Ou seja, isso não interfere em nada em relação à privacidade e à intimidade de qualquer cidadão. A Cristine comentou aqui sobre os ataques que são feitos através de máquinas que são infectadas, ou seja, a origem de determinados ataques são de vítimas e não de atacantes. Então, a partir do momento que você tem lá protocolos de internet relacionados àqueles determinadas origens que motivaram ataques, a gente não vai chegar até ali por causa de uma proteção legal? Não, muito pelo contrário. A gente precisa desse tipo de viabilidade, mas sempre atendendo essas finalidades. E finalizando, que eu pulei a parte da questão do governo, bom, mas a gente vai ter o governo dentro de uma plataforma, se é que essa plataforma vai existir, e aí eu acho que é uma preocupação muito relevante, mas tem que ter ali o controle de acesso. Como qualquer usuário, vai ter permissões e restrições. Como qualquer usuário, você só vai poder ter acesso àquelas informações disponibilizadas e no formato que elas foram disponibilizadas e com a garantia de que eu quero dar acesso ao público inteiro. Eu quero que somente meus amigos tenham acesso. Eu quero somente que aquele setor tenha acesso. Eu quero que os agentes classificados como governo não tenham acesso. E isso tem que funcionar. Porque se não funcionar, não tem por que existir qualquer tipo de plataforma que vai trazer mais insegurança do que qualquer tipo de segurança. E basta um dado comprometido em qualquer tipo de plataforma como essa que quebrou a confiança. E quebrou a confiança, não tem mais por que existir. Então, eu só queria pontuar aí essas questões antes de passar aqui pelo nosso colega de casa, o Dr. Coriolano. Cori, está com você. Bem, esses temas são os mais relevantes. Ontem eu estava com a Agência Brasileira Espacial e com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica assinando um termo de cooperação técnica para o estudo acerca da privacidade de dados. Nós vamos fazer um congresso no Vale do Paraíba, com apoio da Fiesp, tratando dessa questão. Já ficam os senhores convidados. Vai ser dia 19 de maio, dentro do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Alguns avisos importantes também. Nós faremos um congresso brasileiro de direito digital, a segunda edição aqui da casa. Vai acontecer nos dias 26 e 27 de setembro, no teatro, já está reservada a data. É um evento que conta com a cooperação técnica do Google esse ano. Nós teremos alguns painéis voltados à inovação, não traremos tantos problemas para a indústria esse ano, queremos trazer um pouco mais de solução, e o Marcel Leonardi, que é o diretor de políticas públicas, ficou de trazer alguns painéis acerca desse tema que está sendo tratado aqui hoje, e alguns painéis também tratando um pouco da economia digital e novas oportunidades de negócios para a indústria. Queria fazer um estudo de caso aqui com vocês rapidamente, no que me pertine dentro do departamento jurídico. Professor Álvaro, do ITA, inclusive está aqui hoje, é o mentor do nosso termo de cooperação técnica com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Muito obrigado, professor Álvaro, pela presença, pelo apoio. O Bloco K constitui para a indústria um novo pacote de informações fiscais sigilosas dentro do Sistema Público de Escrituração Digital. Através da ação do nosso departamento jurídico, de algumas conversas no Conselho Nacional de Política Fazendária, nós demonstramos ao CONFAS
que as informações que a indústria iria entregar naquele momento não preenchia o requisito do princípio da finalidade. Não se tinha por que estar entregando aquelas informações naquele momento. A Receita não conseguiu apresentar uma justificativa técnica dos grupos de trabalho do COTEP, da Comissão Técnica Permanente do ICMS em Brasília. Ótimo. Também não conseguiu se mostrar o princípio da necessidade. Por que você precisa de tanta informação? E um outro aspecto, nós estamos falando aqui em condensar dados e compartilhar dados. Hoje a indústria ela não trabalha dessa forma. A indústria que trabalha com sigilo de informações, ela guarda a informação em 5 pontos estratégicos ou 6 pontos estratégicos dentro da sua organização. Ou seja, se eu tenho uma fórmula secreta, o exemplo clássico que eu gosto sempre de citar é a Coca-Cola. Temos conversado bastante com eles para entender essa resistência da Coca-Cola no ingresso do Bloco K. A Coca-Cola ela pulveriza as suas informações em 6 pontos e o último ponto fora do país. Dessa forma, a indústria considera que a sua informação está segura, porque cada informação vital está em um determinado ponto da empresa. Com o Bloco K, eu sou obrigado a implementar uma nova regra de compliance interna dentro da minha organização, condensar todas essas informações que existiam em ambientes separados num ambiente único. E após essa condensação, eu tenho que enviar esse arquivo à Secretaria da Receita Federal. Primeira pergunta, Receita Federal, onde você armazena essa informação? A partir do momento que ela ingressa dentro da Secretaria da Receita Federal, ela fica com as demais informações fiscais não sensíveis? Não respondo. Ótimo. Você não vai responder. Não temos. Não, doutor Corio, nós não temos essa resposta nesse momento. Não tenho essa resposta. Receita Federal, como será tratada essa informação internamente? Quem tem acesso a essa informação? Bom, nós também não temos um controle de acesso às pessoas aqui na Receita Federal que terão. Na hipótese de incidente, como que a Receita Federal vai tratar os incidentes internos quanto à a eventual perda de informações? Não, nós não vamos perder a informação. Senhores, em resumo, para nós resumirmos um pouco mais, em que status nós estamos hoje, a Fiesp e a Receita Federal? Receita Federal, em função da nossa argumentação técnica, em função dos nossos pareceres técnicos do Departamento Jurídico, prorrogou o prazo para 1º de janeiro de 2017, para que se inicie a vigência do Bloco K. Senhores, a indústria, nesse momento, precisa do Departamento de Segurança, precisa dessas mentes brilhantes, para que possamos conscientizar a Receita Federal o que conversamos na nossa última reunião. É necessário que, no momento em que você vai migrar informações sensíveis da indústria para um banco de dados público, que a Receita Federal crie um manual de procedimentos técnicos revelando de forma transparente quem tem acesso à minha informação, como que ela é armazenada, como que ela é tratada, como que ela é compartilhada com os demais estados. Artigo 199 do CTN, Código Tributário Nacional, determina o compartilhamento de informações fiscais. Como que essas informações passam a ser compartilhadas entre os demais entes da federação? Aí nós temos um grande problema, que nesse momento nós vivemos num estado policialesco, um estado que clama por transparência, né, o tecido social, a nossa consciência ética coletiva, de certa forma, politizou um pouco as nossas opiniões técnicas em relação a algumas questões do Estado brasileiro, né? Nós temos aí uma Polícia Federal que tem trabalhado de forma eficiente, que possui um manual, inclusive temos um delegado aposentado aqui presente, que possui um manual de procedimentos técnicos para guarda, armazenamento e disponibilização de informações sensíveis. Eu penso que os demais órgãos de Estado podem seguir o exemplo da Polícia Federal, revelando para a indústria, para o cidadão, como que essa informação sensível do contribuinte, do cidadão, ela passa, como o Rony disse, como a Karine Hoppers disse aqui também, quando nós juntamos informações sensíveis num único lugar, nós
maximizamos o nosso risco. E o Rony fala em confiabilidade, em confiança. Hoje, nós confiamos na Receita Federal? Quem confia na Receita Federal, levanta a mão. Tem informações em CD, em algum lugar? Acho que respondi a questão. Está respondida. Acho que ninguém levantou a mão. Na Santa Efigênia, doutor Cássio? Tem CD na Santa... Senhores, não vamos nos valer do princípio da hipocrisia, né? Vamos abrir os olhos para o que está acontecendo. E se você perguntar para o industrial hoje, para o dono da empresa, se ele quer entregar suas informações para o fisco, ele fala, doutor Coriolano, eu prefiro brigar judicialmente, o senhor entre com mandato de segurança, nós não vamos aderir ao bloco K. Queria deixar esse recado para o Rony, que é brilhante, todos vocês, aprendo muito na companhia de vocês sempre. Agradecer ao DESEG, doutor Cássio, doutor Lerner, pelo convite, doutor Rony, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Coriolano. Sem dúvida nenhuma, para ter esse tipo de iniciativa, para ter esse tipo de regulamentação, todas as perguntas que você fez para a Receita deveriam ter respostas já, né? Se não há resposta, realmente isso traz uma insegurança muito grande. Teremos agora aproximadamente 10 minutos para perguntas e respostas. Temos uma pergunta aqui, outra ali. Você consegue conduzir os microfones? Acho que pode pegar um daqui da mesa. Você está cheio de microfone aqui. Por favor, se você puder se identificar com o nome e onde você trabalha ou estuda e fazer a pergunta diretamente. Bom dia, meu nome é Nicolas, eu sou advogado. Uma questão bem básica, né, que o Bruno falou em conceitos, acabou me... qual que seria a diferença realmente entre segurança e defesa cibernética? A impressão que eu tenho, não sei se está correto, segurança talvez fosse uma coisa mais corporativa e defesa talvez das Forças Armadas. Qual que seria a diferença conceitual de segurança cibernética e defesa cibernética? Bom, eu vou pegar aqui essa pergunta extremamente complexa para tentar em pouquíssimo tempo enfrentar. E assim, Bruno, fica à vontade, Rony, fica à vontade. Quando a gente fala em segurança, a gente fala em segurança em vários níveis. E acho que o primeiro nível que nos vem à cabeça, principalmente quando a gente usa o termo cibersegurança, é pensar ataques e pensar vazamento de informação por várias outras medidas paralelas ao vazamento que permitiram com que essas informações estivessem no mundo disponíveis, quando na verdade elas deveriam estar resguardadas. Então, vamos dizer assim, um primeiro nível de análise quando a gente está usando esses termos, e eles não são muito bem precisos quando a gente vai olhar como a legislação mesmo trabalha, e mesmo até como juristas trabalham nesses termos, muitas vezes não tem um preciosismo técnico ali, mas um primeiro campo que a gente está discutindo é esse. Um segundo ponto muito importante quando a gente está discutindo segurança e segurança da informação e cibersegurança é a defesa de infraestruturas essenciais. E que tipo de infraestrutura são essas? E elas passam, sim, por determinados sistemas que a gente conhece, que a gente poderia chamar naquele primeiro conceito ali de ataque. Mas eu gosto de colocar defesa de infraestruturas essenciais e integração dessas infraestruturas com sistemas de informação como um campo separado, um campo que merece um cuidado diferente. E quando a gente está falando de cibersegurança, pode ser que a gente esteja falando também dentro desse campo. E a gente tem um outro campo muito mais ligado a vazamento e outras questões relacionadas à informação, que é acesso ou não a dados a partir dessa figura que o Bruno mencionou aqui, muito ligada a dados pessoais, que é a figura do consentimento, que é como internamente e privadamente nós conseguimos gerir os nossos dados e que tipo de proteção a gente pode ter no âmbito de relações privadas relacionadas ao fluxo desses dados. Quando a gente está falando de segurança, muitas vezes a gente fala de todas essas coisas ao mesmo tempo e algumas outras mais que são específicas a cada setor. Via de regra, se eu pudesse definir aqui campos, eu te diria, vamos pensar que vazamento de dados está muito mais ligado à esfera do direito criminal, por exemplo, tem um tipo penal específico que o Rony pode falar melhor, o Bruno pode falar melhor, o Coriolano da mesma maneira, que é o termo invasão, que está presente na nossa invasão de sistema, se não me engano, né, Rony? Mas que a gente...
invasão de dispositivos informáticos, né? Eu gosto muito desses termos. Mas, fundamentalmente, que a gente poderia colocar nessa seara. Um segundo campo de atuação, que são esses ataques que vocês viram na parte da manhã, ataque, por exemplo, de negação de serviço, é um ataque frente a um sistema, que, fundamentalmente, você pode ter vários tipos de consequência. Uma delas é um site sair do ar, mas várias outras muito mais complexas que isso. E um outro setor, que é ataque a infraestruturas sensíveis, aí a gente estaria falando muito mais de segurança nacional, vamos dizer assim. E isso fica muito claro nas falas de Forças Armadas, de outras instituições de segurança no âmbito dessas infraestruturas, e você vai ouvir muito essa discussão nas Olimpíadas agora do meio do ano. Porque é um tema ultra sensível do ponto de vista de segurança, mas aí num nível muito maior, muito mais relacionado à gestão do país. Enfim, essa seria uma tentativa de síntese. Legal. Tem outra pergunta ali? Ela estava na frente antes. Depois eu passo para você imediatamente. Bom dia, meu nome é Raquel, sou advogada numa consultoria e eu tenho uma dúvida sobre os danos que ocorrem depois de um compartilhamento indevido de informações ou mesmo de um vazamento. Porque eu vejo que hoje em dia a gente já tem perícia super especializada e até seguro que pode cobrir esses danos, mas a gente vê que a legislação, ainda que esses danos ocorram, a reparação está respaldada só na responsabilidade civil, no Código Civil ainda. Queria saber a opinião de vocês sobre o fato de uma legislação específica proteger mais ou acabar restringindo algum tipo de direito, porque parece que o digital é tão intangível e a informação é tão intangível e o dano pode ser tão grande e de formas tão diferentes. Então, às vezes, não sei se é uma legislação mais específica para tratar da parte do dano, se ela seria mais restritiva ou se seria melhor a gente continuar dependendo do Código Civil para a reparação do dano. Legal. Posso começar? Então, basicamente, o que acontece? Em relação a crimes que existem nesse tipo de ataque cibernético como um todo, na minha opinião, tem legislação para tudo, tá? Já. A grande questão é oferir se a legislação, principalmente do ponto de vista criminal, ela é condizente com os danos que são causados ou não. Primeira questão, em relação a crimes como um todo, se a gente for perguntar em relação a todos os cidadãos brasileiros aqui, por que alguém não comete um crime de homicídio, né, a resposta possivelmente será, não é porque eu tenho medo de ir para a prisão, é porque eu não vou conseguir mais conviver comigo mesmo, porque dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, se eu praticar esse tipo de ilícito, eu não conseguiria mais conviver comigo mesmo. Está muito mais dentro da esfera da moral da pessoa do que propriamente do medo da sanção em si. Mas se a gente perguntar quem aqui já praticou violação de direitos autorais, não precisam levantar a mão, por favor, mas uma musiquinha baixada na internet, sem pagar pelo respectivo direito autoral, possivelmente 99% responderiam que sim. Então, por que nossos efeitos e contrapesos morais, principiológicos, não permitem que a gente pratique um crime de homicídio, mas permitem muitas vezes que se pratique um crime de violação de direitos autorais ou de vazamento de informação de propriedade industrial, por exemplo? Porque, na minha opinião, a grande maioria das pessoas não tem noção do potencial lesivo daquela conduta, como tem noção do potencial lesivo da conduta de um crime de homicídio, que é matar alguém, né? Então, eu acho que falta muito essa questão. Eu sei que a gente sempre bate na tecla, né, da conscientização de educação, etc. Mas se dentro das empresas como um todo fosse, e claro que isso deveria ser uma iniciativa pública, mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, poucas vezes a gente tem esse tipo de iniciativa pública de inclusão digital com educação digital e de termos uma forma de conscientização muito ampla acerca do potencial lesivo de vazamento de informação. Uma empresa ela investe em recursos humanos, investe em tecnologia para se chegar até um ponto e, de repente, simplesmente um colaborador, que não pode ser chamado de colaborador, mas sim de criminoso, vaza, utilizar isso como em outra empresa concorrente, se ele soubesse, primeiro, do potencial lesivo daquela conduta e, segundo, das sanções, inclusive na esfera criminal que existem, eu acho que dificilmente praticariam o mesmo ilícito. Muitas vezes isso é praticado por uma ausência completa de conhecimento desse potencial lesivo e dos crimes existentes. Então, existe, por exemplo, na Lei de Propriedade Industrial, artigo 195, crime de concorrência desleal. A pena não é alta, nem chega a 1 ano,
juizado especial de pequenas causas, mas muitas vezes para uma pessoa que não está acostumada a tratar com a esfera criminal, sendo eventualmente processada, e o crime é de iniciativa privada com uma queixa-crime, isso já é suficientemente grave, principalmente porque essa pessoa dificilmente vai encontrar guarida em outras empresas, porque ela praticou um ilícito de concorrência desleal. E do ponto de vista civil, eu acho que falta, sim, né, uma maior conscientização, principalmente do Poder Judiciário, não em relação aos danos materiais, né, porque isso muitas vezes as empresas elas conseguem comprovar efetivamente, essa é uma função crucial, né, do quanto tempo foi investido para se chegar até determinado projeto ou determinada informação que seja sensível, mas principalmente dos efeitos morais desse tipo de vazamento de informação. Eu acho que isso é muito carente ainda no Brasil, principalmente por uma ausência do punitive damages que existe nos Estados Unidos, né, e que isso tem um caráter inibitor assim, muito grande. Claro que isso não pode virar uma indústria de dano moral nem nada disso, mas eu acho que essa é uma questão muito mais de mercado, de se mostrar que não se aceita no mercado qualquer tipo de vazamento de informação. Hoje em dia, grande parte, por incrível que pareça, de colaboradores acham que, porque trabalhou numa empresa, a informação é dele e não da empresa. E, automaticamente, não tem a conscientização de tudo que a empresa fez para chegar até lá. E isso traz um prejuízo enorme para a indústria como um todo. Eu acho que a sua pergunta é diretamente relacionada ao que o Rony falou anteriormente, que no Brasil a gente não tem uma legislação que obriga você a comunicar um órgão competente ou mesmo publicizar que houve aquele vazamento de dados, data breach. Primeiro porque, havendo essa comunicação, consequentemente você está sujeito a uma eventual tipo de indenização e, principalmente, abordando um pouco o que o Rony falou, uma eventual ação coletiva, onde que a carga punitiva, a eventual indenização seria muito maior. E aí o custo disso seria não compensável a ponto de você deixar de investir em segurança da informação. E um outro aspecto também, às vezes, é muito negligenciado, é a questão reputacional. Ou seja, quando os consumidores têm acesso à informação de que determinado provedor, determinada empresa, prestador de serviço, não tem boas práticas de políticas de segurança de informação e que efetivamente teve vazamento de dados, ela perde o mercado. Então, eu acho que trabalhando um pouco com isso, de você pelo menos ter uma legislação como propõe o APL, de você comunicar ao órgão competente, eventualmente ele até tornar isso público, eu acho que já é uma boa via de acesso para a gente se pensar em responsabilidade civil seriamente para fins de vazamento de dados. Aqui, por favor. Fazer mais essa pergunta e só mais uma para a gente encerrar esse painel. Bom dia, eu sou a Leia Machado, sou jornalista da Risk Report. A minha pergunta é, se a gente for colocar em prática um desenvolvimento de uma plataforma de compartilhamento de dados, a quem caberia essa responsabilidade? Seria uma iniciativa do governo? Seria uma iniciativa da indústria privada? Ou dos próprios players tecnológicos? A quem a gente poderia endereçar essa responsabilidade? E o papel também, né, do legislativo nesse conceito. Pedi a palavra ao Dr. Rony, que gentilmente me concedeu. A minha tese de doutorado foi a criação de uma agência nacional de autorregulação da internet e da cibersegurança no Brasil. Uma agência 100% privada, voltada a criar políticas públicas para compartilhamento de dados, segurança da informação, num modelo semelhante ao CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação da Propaganda, Marketing e Comunicação no Brasil. Um exemplo do funcionamento claro do CONAR, que é um órgão privado, o CONAR emitiu recentemente uma nota técnica dizendo que as empresas que divulgarem informações sobre sustentabilidade devem comprovar que aquelas empresas que estão se fazendo uso do meio de comunicação são, de fato, sustentáveis, sob pena de estarem infringindo uma norma ética social. O que aconteceu? O papel ambiental desapareceu do mercado da noite para o dia em função dessa nota técnica, né? Como algumas mentiras inventadas, né? Como a nota fiscal eletrônica vai melhorar o meio ambiente, né? Vai diminuir o uso de papel, e a diminuição do uso de papel melhora o meio ambiente. Senhores,
Eu, na minha dissertação de mestrado, fiz um estudo técnico com a Votorantim, com a Aracruz, Suzano, papel. Não existe essa história de que o papel destrói o meio ambiente. Se alguém quiser ler a minha dissertação de mestrado, está à disposição. O que destrói o meio ambiente é o acervo tecnológico, é o toner, é o monitor, é o fio. Isso destrói o meio ambiente. Senhores, não estou aqui defendendo a indústria de papel. É um dado técnico, científico. Mestrado é pesquisa de campo. Eu fiz. Desafio alguém a rebater. Obrigado. E só complementando aqui meu colega Coriolano, no Reino Unido, por exemplo, o Ricardo mostrou que em 2011 teve uma pesquisa, Ricardo, por favor, em 2011 vocês fizeram uma pesquisa em relação à plataforma, uma pesquisa pré-implementação. Perfeito. E após essa pesquisa, foi uma iniciativa junto do governo com a iniciativa privada, certo? Então, misturou a indústria e o governo nesta mesma iniciativa. No Brasil, possivelmente, seria colocado o mesmo modelo, mas não necessariamente que isso seja necessário. Então, por exemplo, aqui os bancos, como o André comentou, eles já têm ali determinados departamentos que conversam. Aqui, por parte da Fiesp, eventualmente, se não houver interesse do governo diretamente ou qualquer risco que possa ser levado a efeito da participação do governo, poderia ser uma iniciativa da indústria para tratar internamente dados relacionados à indústria. A gente tem a iniciativa, por exemplo, do Comitê Gestor da Internet em relação ao CERT.br, que envolve aí uma organização multissetorial que é inerente ao próprio Comitê Gestor da Internet. E mais neutra também. A ideia sempre para haver essa neutralidade é que tenha a participação aí de todos os setores, sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos para a nossa última pergunta aqui, por favor. Prezados colegas, meu nome é Márcio Mendes Gonçalves e eu estou fora de linha na atividade jurídica. Sou um former de linha. E para descontrair o ambiente, tendo em vista que a minha juventude ainda falta algum tempo, mais pouco, para chegar nos 70 anos, e rejuvenescido pela ciência médica, que prolonga e se faz com que a gente não seja eterno, mas vai repondo a hora extra, eu estou abismado porque vejo os colegas na magnitude de suas atividades, sobejando sabedoria, mas eu vou me atrever e tentar atualizar uma cadeira que nós estudamos no primeiro ano da Faculdade de Direito. Teoria Geral do Estado. Os clássicos conceitos, o povo feliz, a nação realizadora, o Estado responsável, o Estado nacionalista, o Estado totalitário, o Estado realeza, o Estado parlamentarista. E, na década de 60, o Clube de Roma começou uma tese, foi uma reunião na Itália, sobre um novo modelo de Estado, o Estado empresário. Durante anos, os acadêmicos discutiram e não se chegou a nenhuma conclusão definitiva, porque não havia como exemplificar na prática esse sistema. Hoje, nós estamos vendo os estados nacionais em todo o mundo conturbados internamente. Há uma insatisfação,
há uma infelicidade. Os princípios, nós, cabelos brancos, os velhos princípios, a formatação, religião, família, o estudo, a sabedoria, o ser pelo ser, não o ser pelo ter, que hoje se conjuga o verbo ter, não o verbo ser. Eu sou aquilo que sou e sempre serei. Meio bíblico. Indiretamente, tem uma coisa de divino. E agora, diante dessa experiência que eu estou tendo e visualizar os avanços, os estágios e a situação como se encontra, e vislumbrando o amanhã, eu lanço uma indagação aos colegas. Porque um palestrante falou na penúltimo bate-papo, que em 2020, 40% da população mundial estaria sem atividade laborativa, porque estará tudo robotizado. Isso me faz lembrar os episódios da máquina mortífera. O cara sai feito um louco num deserto, os guetos, a rebeldia, a selvageria, e lembro-me até do livro de Eli. Já assisti 3 vezes. Foi o mundo pós-apocalipse. Guetos, refúgios, um mundo à parte. E uma minoria que detém o conhecimento, a sabedoria. A pergunta que eu coloco aos colegas é o seguinte: já estamos caminhando para um novo capítulo da teoria geral do Estado, o Estado virtual? Bom, novamente, tentando responder de forma muito sintética essa provocação que é extremamente complexa. Eu acho que a gente tem 2 pontos em que eu conseguiria tratar de forma direta essa questão do Estado virtual. Eu diria que a gente vem construindo, do ponto de vista do governo eletrônico, um Estado digital, em que parte das ações do Estado estão na rede. Ainda não temos conseguido automatizar tomadas de decisão por parte de instituições públicas. Então, a gente ainda não tem um Estado que, por mais que tenha se digitalizado, tenha automatizado decisões, mesmo que as mais simples. Por exemplo, eu quero obter um certificado do Estado que é absolutamente automatizado. Via de regra, eu ainda preciso de algumas instâncias que passam por pessoas para definir isso. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum computador hoje, a partir de inteligência artificial, elaborando políticas públicas. Agora, existe uma agenda, sim, de internet das coisas associadas a Big Data e inteligência artificial, que tem gradativamente tido sucessos em conseguir automatizar tomadas de decisão, ainda num campo muito simples. A gente vê aí vídeos de empresas, desde a Google até outras empresas, utilizando instrumentos de realidade artificial e mais robôs que estão tendo que fazer coisas muito simples para nós, como andar ou se levantar. Então, do ponto de vista de uma síntese muito breve para que, em alguma medida, enfrentar essa questão que é extremamente complexa, temos um Estado virtual, um Estado digital? Não. Podemos vir a ter esse tipo de Estado, e aí olhando para a tomada de decisão autônoma por parte de computadores? É possível, e é possível num médio prazo. Se eu pudesse complementar com algo a mais, eu acho que desde o início das discussões em relação ao ciberespaço e da legislação aplicável, a gente tem várias correntes doutrinárias em relação à regulação, muitas delas no início falando que de fato, as leis já existentes, o governo já existente, não poderia ter qualquer tipo de ingerência em relação àquilo que acontece no ciberespaço, porque seria, entre aspas, uma nova morada da mente, sem a intervenção
do Estado. E, aos poucos, isso foi caindo ao desuso. E eu lembro que até no Brasil, uma decisão de 1998 do STF em relação ao caso de 95 envolvendo pornografia infantil, em que o crime de pornografia infantil naquela época era somente fotografar ou publicar aquelas cenas, e um sujeito estava sendo acusado por ter feito upload de pornografia infantil na internet, e chegou até o STF pelo princípio da legalidade, o advogado dele alegando que ele não havia fotografado, e de fato não havia fotografado ninguém, e tampouco havia publicado, porque como a internet comercial no Brasil começou em 95, o conceito de publicar era no ambiente físico, né, numa revista, num jornal, quando que em 98 o STF, numa decisão paradigmática, falou o seguinte: não importa se está numa revista ou se está na internet, o que importa é que ele publicou. Ele falou, a redefinição, a invenção da pólvora não reclamou uma redefinição do crime de homicídio para tornar explícito que a morte dada a outra pessoa tenha que ser através de arma de fogo. Então, o ministro Sepúlveda pertence. Ou seja, fazendo uma reflexão em relação à sua pergunta, primeiro, quem está por trás de tudo isso, felizmente ou infelizmente, continuamos sendo nós. Né? Então, a aplicação da legislação é em relação ao ser humano, não em relação à tecnologia em si. Claro que, passando aí para um nível de inteligência artificial, em relação à internet das coisas, em relação ao nosso dia a dia, a gente já tem aí o carro andando sem o motorista, a gente já tem a geladeira comprando diretamente com o supermercado, mas tudo isso diante de realizações de contratos pré-existentes e da vontade do ser humano pré-existente a isso. Quando a gente chegar num nível aí de inteligência artificial, de tomada de decisões diretamente por sistemas inteligentes, eu acho que a gente vai ter uma complexidade muito maior e uma gravidade muito maior de tudo isso. E comentando sobre os 40% de pessoas que ficaram sem trabalho, a gente se remete de novo à questão de 1914 do Fordismo, né? Em relação aos mesmos receios de meios de produção, e aí vem a habilidade do ser humano de se reinventar, e se reinventar também como forma de ser inteligente, que pode também atuar de outras formas e não somente num trabalho braçal. Não é à toa que atualmente falta no mercado, apesar de nós estarmos nessa crise toda, pessoas capacitadas nessa área de tecnologia e segurança da informação. Eu acho que é extremamente difícil achar um profissional qualificado, e já fica aí uma dica também para isso. E com esse meu depoimento, eu gostaria de agradecer novamente a presença do Bruno, do Alexandre, o Coriolano. Só fazer a propaganda do evento. Desculpa, o Bruno vai falar sobre um evento. Desculpa, Bruno. Então, como vocês verificaram, o meu vínculo institucional também é com o Grupo de Políticas Públicas para Acesso à Informação da USP. E nos dias 4 e 5 de maio, a gente vai estar realizando um evento gratuito, desnecessárias inscrição prévia sobre privacidade e vigilância. Vão ter convidados internacionais, por exemplo, a assessora do Parlamento Parlamento Alemão para a questão de vigilância, uma ativista da Electronic Frontier Foundation, falando sobre hack ativismo e proteção, segurança da informação. O Pacheco vai estar participando de uma outra mesa só sobre proteção de dados pessoais, e o APL. Enfim, vai ter um time de pessoas muito qualificadas para a gente debater, dialogar sobre esses temas, e que eu acho que é muito dessa pauta hoje do que a gente conversou aqui. Fica o convite. O site é gpopai.usp.br. 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 Legal, Bruno. Propaganda, não publicidade. Obrigado, imagina, fica tranquilo. Então é isso, pessoal. Obrigado novamente, Alexandre e Bruno. O Coriolano se ausentou por alguns minutos e vamos prosseguir aqui com o próximo painel. Obrigado. Passamos, então, ao Chevening Program, incentivos e oportunidades para futuras lideranças, informações detalhadas sobre os programas de bolsas de estudo no Reino Unido. Convidamos para que compõem a mesa Carlos Eduardo Mesquita, Chevening Program Officer da Embaixada Britânica em Brasília. Também farão parte deste painel, que será o de conclusão do evento, Cássio Vecchiati, diretor do Departamento de Segurança da Fiesp.
Continuam conosco Coriolano Camargo Santos, diretor do TEJUR da Fiesp, e Rony Weinzoff. Iniciando, então, os trabalhos deste painel, passamos a palavra a Carlos Eduardo Mesquita, Chevening Program Officer da Embaixada Britânica em Brasília. Boa tarde, então. Bom, acho que boa tarde já, né? Já, boa tarde. Eu sou o Carlos Eduardo, eu sou assistente do programa Chevening na Embaixada do Reino Unido em Brasília. Então, vou explicar um pouquinho para vocês de como funciona o programa, o que nós procuramos, quais as vantagens. Na saída, nós temos alguns folhetos com mais informações do programa também, então sintam-se à vontade para pegá-los ali fora. Iniciando, então, falando um pouquinho desse programa, iniciou em 1983, e, desde então, tem crescido muito o incentivo de bolsas do Reino Unido, do governo britânico, para estudantes que pretendem aperfeiçoar-se e estudar no país. Hoje em dia, nós estamos presentes em mais de 160 países, procurando pessoas que buscam estudar no Reino Unido, em qualquer curso, em qualquer universidade. As bolsas são, normalmente, para programas de mestrado, que têm a duração de 1 ano, e dessa forma, qual é o objetivo do governo em investir nas pessoas? Nós buscamos investir, então, em pessoas que sejam futuros líderes, que buscam uma expertise nas suas áreas de atuação, que estudem no Reino Unido, retornem aos seus países e beneficiam seus países nativos, né? Dessa forma, o Reino Unido investe em pessoas para que possa alcançar as prioridades de relações exteriores, de política externa, criando relações prósperas e longas, a longo prazo, com diversos tomadores de decisões e líderes da sociedade. Falando um pouquinho de números, hoje em dia, eu já comentei que o Chevening está presente em mais de 60 países, e nós crescemos muito. No próximo ano, nós esperamos alcançar um número médio de 1.500 pessoas, 1.500 candidatos, bolsistas estudando no Reino Unido, em todo o mundo. Mais especificamente no Brasil, esse número cresceu muito nos últimos anos também. Em 2014, nós tivemos cerca de 1.200 inscrições no país, e para esse ano de 2015, né, que nós fazemos a seleção agora em 2016, nós tivemos mais de 1.500 inscrições. Então, é um programa que vem crescendo muito. Desde 83, o número de bolsas vem crescendo também, e cada vez mais e mais líderes se formando, fazendo o programa de mestrado no Reino Unido. Atualmente, como eu comentei, nós estamos no período de entrevistas dos candidatos. Essas entrevistas são feitas pessoalmente pelo staff do Reino Unido no Brasil, tanto nas embaixadas quanto nos consulados, e acontece nas principais cidades do Brasil, desde Manaus até Porto Alegre. Bom, falando então de quem pode se candidatar ao programa de mestrado para o Reino Unido, financiado pelo Ministério das Relações Exteriores. Uma das coisas muito interessantes do programa, e quando eu descobri foi o que mais me chamou a atenção, é que não há limite de idade. O programa é para todos os tipos de pessoas. Existem alguns requerimentos. No caso do Brasil, é necessário ser brasileiro, porém, quem possui dupla cidadania também pode se candidatar sem problema algum, desde que participe como brasileiro, possuindo passaporte brasileiro. Além disso, o programa cobre todas as universidades do Reino Unido, todas as áreas de atuações, inclusive segurança cibernética é uma das áreas de prioridade para o governo. Bom, além disso, é necessário que as pessoas sejam graduadas para participar do programa de mestrado e possuam uma experiência profissional de 2 anos, em média. Essa experiência pode ser através de estágio, de programas de voluntariados, mas nós procuramos pessoas que já estejam no meio da carreira e procuram aperfeiçoar-se e estudar mais sobre suas áreas de atuações. Outra questão importante também é o nível de inglês.
é necessário que os candidatos tenham um nível mínimo de inglês. Esse teste é provado através dos testes de proficiências, como o IELTS, por exemplo, ou Cambridge. E esse requerimento é um requerimento das universidades. Então, cada universidade tem um requerimento específico, um nível mínimo específico de inglês. Algumas exigem um nível mais alto, outras um pouco mais baixo, mas é necessário comprovar que você fala inglês para estudar e fazer parte do programa. Bom, falando então de perfil, quem que nós procuramos? Quem que o Tivni pretende alcançar? Como eu comentei, pessoas que estejam no meio da carreira e que demonstrem a habilidade de serem futuros líderes, futuros tomadores de decisões e que atuem com um papel importante na sociedade. Como eu comentei anteriormente, nós investimos em pessoas para que as pessoas, posteriormente, invistam também, tanto no Reino Unido, quanto trazendo benefícios para o país local. Além disso, procuramos pessoas também que tenham a habilidade de criar laços de network, de desenvolver contatos que atuam nas esferas, tanto privada quanto pública, no Brasil, e tenham essa habilidade de desenvolver laços com novas pessoas. É necessário que a pessoa também, após o programa do Tivni, retorne ao país de origem, no caso aqui o Brasil, então se comprometa a trabalhar no Brasil e possua um pré-plano de carreira já estabelecido, tendo claro, então, quais são os objetivos a médio e longo prazo, e que, após estudar no Reino Unido, volte para o Brasil e atue aqui na sua área, beneficiando os dois países, né? Bom, o que o programa cobre? O Tivni, como eu disse, é financiado pelo Ministério das Relações Exteriores e, basicamente, cobre todos os custos que o estudante tiver enquanto estiver no país. Desde os gastos com vistos até os gastos da instituição para participar das universidades. O programa também cobre uma ajuda de custo para o estudante que estiver morando no Reino Unido. Esse gasto depende muito de qual universidade a pessoa for fazer, de onde ela estiver morando, mas, basicamente, o governo britânico cobre todos os gastos dos estudantes que estiverem participando do programa de mestrado no Reino Unido. Esse também é um fator muito interessante, porque desde o momento que você se aplica, desde os seus gastos com visto, dos seus gastos com passagem aérea, até os gastos de vivência, né, os gastos básicos do dia a dia, são cobertos pelo governo e assim nós investimos nos estudantes. Bom, como que se faz para se inscrever, então? O processo é feito online, através do site www.tivni.org. Entrando no site, você vai fazer o seu currículo, você vai desenvolver o seu case, contando um pouco de você, das suas motivações, do seu histórico profissional e pessoal, incluindo cartas de referências e qualquer outros documentos que demonstrem por que o governo deveria investir em você como aluno. Após isso, vocês devem escolher 3 universidades que tenham o curso que vocês procuram e usá-las como prioridades. Como eu comentei, nós temos algumas áreas de prioridades, inclusive a área de segurança cibernética é uma das prioridades atuais do governo. Conversando com o Ricardo agora há pouco, ele até me contou que diversas universidades no Reino Unido estão investindo nesse curso, como, por exemplo, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, a Universidade de Birmingham. Então, é a área de prioridade do governo atualmente. As inscrições são abertas no período de agosto a novembro. Então, o candidato que quiser participar deve fazer sua aplicação até o fim do mês de novembro, para começar a fazer parte de uma lista de pré-seleção, que posteriormente será feita as entrevistas pelo pessoal da Embaixada e dos consulados no Brasil. Bom, as entrevistas, que é o nosso atual período de hoje, acontecem no período de fevereiro a abril. Atualmente, nós estamos entrevistando cerca de 180 pessoas esse ano. Como eu disse, em mais de 10 cidades, mais de 10 estados no Brasil. O teste de inglês
é necessário que seja feito até o mês de junho. Então, aqueles que estiverem participando das entrevistas já devem agendar um teste de inglês, fazer o teste de inglês para que até o mês de junho já tenha isso. O contato com as universidades também deve ser feito nesse período. As universidades fornecem uma carta de aceite e até o mês de julho o candidato já deve ter essa carta definida pela universidade. E, após isso, o aluno já começa a iniciar os processos de vistos, participar dos eventos promovidos pelo governo britânico no Brasil. Todos os anos nós promovemos alguns eventos de pre-departure, né, de despedida para os alunos que estão indo estudar no Reino Unido. E, a partir disso, o aluno já vai se preparando para iniciar o curso ali entre o mês de setembro e outubro, que é quando começa o programa e o curso no Reino Unido. As vantagens de fazer parte desse programa são várias, mas eu destaco principalmente a nossa rede de ex-alunos. Então, hoje, nós temos uma rede de ex-alunos muito grande no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil. São pessoas que têm boa influência no cenário tanto político quanto cenário privado, cenário comercial, são pessoas influentes da sociedade brasileira, e fazer parte é um privilégio. Então, aquele que participar do programa de mestrado fará parte de uma rede de mais de 44 mil pessoas no mundo inteiro. Como eu disse, por isso é necessário que as pessoas tenham essa habilidade de desenvolver contatos, de fazer novos networks. Nós sempre incluímos também os nossos ex-alunos nos mais diversos eventos que o governo promove. Então, todos os eventos promovidos pelos times, pelos setores do governo britânico no Brasil, promovem sempre eventos com grande frequência. Nossos ex-alunos estão sempre presentes também. Essa é uma grande vantagem do aluno que vai estudar no Reino Unido e, além, claro, de todos os benefícios de aperfeiçoar-se, de estudar numa das faculdades mais renomadas do mundo, fazer parte dessa rede de ex-alunos, voltar ao Brasil e poder continuar esse trabalho, esse crescimento profissional, eu acho que é uma das maiores vantagens do programa Chevening para o Brasil e para o mundo. No Brasil, nós temos também uma rede de mais de 1.400 pessoas. Eu disse 44 mil pessoas no mundo, e no Brasil, uma rede de mais de 1.400 pessoas. Alguns dos nomes mais famosos estão, por exemplo, o embaixador Tovar Nunes, que é o chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Nós temos a atual presidente também da cultura inglesa, que foi uma ex-aluna Chevening, a Lorraine de Matos. Nós temos o senhor Eduardo Paranhos, que é atualmente o diretor jurídico da Microsoft no Brasil. Então, diversas pessoas aí que foram ex-alunos e passaram pelos estudos no Reino Unido. Além disso, aqui para falar mais um pouquinho de números, o ano passado nós tivemos mais de 44 universidades participando no Reino Unido. Sejam elas da Escócia, de Londres, da Inglaterra, na Irlanda ou no país de Gales. São muitas as universidades, cada uma com suas áreas mais específicas de estudo, né? No Brasil, para o próximo ano, nós pretendemos alcançar um número aí de mais ou menos 80 vagas de bolsistas, de pessoas premiadas, financiadas pelo governo para estudar no Reino Unido. E as inscrições, como eu falei, abrem nesse período de agosto a novembro. Então, para aqueles que tiverem interesse, já fiquem de olho no nosso site, nas informações. No mês de agosto, as inscrições estarão abertas. E todos aqueles que tiverem interesse em participar serão muito bem-vindos. Eu acho que, então, sobre o Chevening, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar ou acessar o nosso site, que eu comentei anteriormente, o chevening.org, ou recolher os nossos folhetos ali fora também com mais informações. E, por fim, eu finalizo dizendo que o Chevening promove um crescimento muito grande. Como eu comentei, temos nomes muito importantes que foram ex-alunos, e é um programa muito interessante. Obrigado.
Obrigado, Carlos. Acho que durante o evento todo, todos os palestrantes comentaram sobre a importância da capacitação. E nós observamos, quando nós fomos o ano passado para o Reino Unido, a quantidade realmente de universidades e de acadêmicos tratando sobre segurança cibernética. A gente sabe que esse programa envolve aí as mais diversas áreas, mas também a área de segurança cibernética, que é a pauta aqui do nosso seminário de hoje. Então, super importante a contribuição que o Reino Unido dá para o mundo nessa área. Então, é muito legal você estar aqui hoje mostrando aí as oportunidades que se tem, e espero que vocês consigam alunos aqui também do nosso público e que virem aí futuros profissionais ainda mais qualificados que hoje. E para encerrar, gostaria novamente de agradecer a presença de todos os palestrantes e de todos os presentes. Vocês viram que os desafios eles não são poucos, né? Então a ideia sempre de seminários como esse é que a gente traga as discussões em si, né? Verificar o que é necessário, mas também que a gente possa agir. E como que a gente pode agir? Primeiro, da forma que nós já fazemos aqui dentro da Fiesp, que é nos posicionando formalmente em todos os projetos de lei, em todas as regulamentações em relação à área. Então, como eu disse, na regulamentação do Marco Civil da Internet nós nos posicionamos, no anteprojeto de lei de proteção de dados nós nos posicionamos, isso sempre com a contribuição e ajuda de todos os departamentos da Fiesp pertinentes. A gente contribui também através de cartilhas de conscientização. Então, a cartilha que agora a gente vai conduzir, que eu já comentei aqui em alguns painéis, é essa sobre hardware e software. Então, a gente quer efetivamente demonstrar a importância da indústria de hardware e software em trazer dispositivos e softwares mais seguros antes de serem colocados no mercado. E também com o nosso grande congresso de segurança cibernética, que no ano passado foi realizado no primeiro semestre, né, que eu comentei no início aqui do dia de hoje, e esse ano vai ser realizado no segundo semestre. A gente ainda não tem uma data pré-estabelecida, mas será um grande evento que a gente vai ter a oportunidade, com maior tempo, de debatermos todos esses assuntos. E, por fim, gostaria de agradecer novamente, especialmente, ao Caio César Lima, que está aqui na frente, também pela ajuda que ele deu ao grupo de segurança cibernética para a realização desse evento e que vem dando também no decorrer dos nossos trabalhos. Pessoal, um bom dia, um bom almoço e um bom feriado. Até mais.